E aí, pessoalzinho, boa noite, boa tarde no caso ainda, né? Aquelas pessoas que gostam da Virago, até mesmo do modelo da Kansas 250 também, Virago, né? Geralmente o pessoal adapta aquele carburador da 125, né? Da CG 125 ou da CG 150. Essa é a minha Kansas aqui 250, eu peguei recentemente e tava com um carburadorzinho de CG 125. Eu não gostei muito do jeito dele assim, mais ainda que, sei lá, era meio estranho pra caramba, enroscava pra caramba. Então eu optei por fazer uma brincadeira para trocar ele. Como eu já tinha um carburador da estrada, eu adaptei o carburador da estrada. Ficou bem bacana, bem interessante. Olha, eu pesquisei bastante para ver se tinha um coletor que seria apropriado para colocar o coletorzinho da estrada, né? Para fazer a adaptação. Não achei nenhum coletor que fosse compatível. E também quem fabrica os coletores para colocar a 125 não fabrica para colocar para adaptar na estrada. Então eu dei uma pesquisadinha e encontrei esse coletorzinho aqui da CG 125 2009. Ele também não vai se encaixar perfeito na furação do carburadorzinho da CG 125, que é só parafusar no lugar, né? Então esse aqui eu precisei comer um pouquinho na beirada, fazer uns vãozinhos, né? Fazer uma furação um pouquinho mais puxada para o canto. Cortei um pouquinho a borracha para caber certinho os Allen. Pode ver. Atrás eu coloquei numa posição que encaixa certinho a borracha de vedação atrás. Só que mesmo assim ainda eu coloquei um pouquinho de silicone preto na beirada de fora, para evitar qualquer tipo de vazamento, né? Ali no coletor, ele, pelo fato de ser da CG 2009, da CG 125 2009, ele fica um pouco justo. O carburador da estrada ele entra bem justo. Mas se você colocar uma abraçadeira um pouquinho meio que para fora, acabou o problema. Não dava vazamento, nada, ele se encaixa muito bem. A única coisa que eu acho que, apesar de tudo, mesmo com o coletor original, ela ainda ficaria um pouco solto pelo fato de ser grandão, né, mais pesadão, e pelo fato de ter o acelerador, essas coisas, forçaria demais ele. Então eu acho que acabaria se desconectando, até mesmo ficando forçando até o ponto dele sair fora do coletor. Aí nesse caso aqui, eu peguei em casa mesmo. Eu tinha umas hastes de ferro que eu usava para prender a televisão. Aquele suporte de televisão, eles vêm com umas hastes de ferro bem firme. Cortei uns pedaços, dei uma pequena entortadinha no alicate, tudo certinho, numa boa posição. Usei aquele buraco, aquele parafuso, né? O buraco onde iria a proteçãozinha da nossa querida estrada, né? Onde vai aquela capinha cinza, sobra um buraco pra gente, porque a gente não tem essa capinha. Então nesse buraco eu coloquei um suporte que eu prendi no filtro, puxei para frente, coloquei o suporte. Mesmo assim, ainda eu achei que ficou um pouco, mesmo você balançando a moto inteira, eu ainda achei que ficou um pouco fraco. Não contente, eu peguei um outro pedaço de ferro que eu tinha, fiz um molde dele assim, né? Fui entortando ele, seguindo certinho o rumo que daria. E no lugar aonde vai iria, né? Preso os suportinhos que prende os cabos da estrada, eu coloquei um outro suporte para segurar
o carburador mais ainda, bem mais preso. Então aqui vocês podem ver, ficou bem preso dos dois lados. Só que como tanto na Kansas como na Virago, esse chapinha do tanque aqui não daria certo para colocar o suporte dos cabos. Só se eu cortasse um pedaço dele e afinasse um pouco mais, aí um cabo daria o suporte, entendeu? Um cabo daria para fazer o suporte. Mas como esse carburador da estrada é novo, eu não quis estragar as peças dele, porque se de repente o que eu fiz não ficasse legal, eu arrancaria tudo e colocaria de volta o antigo. Então por isso que eu não estraguei o suportinho dos cabos. Mas em compensação eu cortei uma chapinha. Cortei uma chapinha que tem vários pontos de regulagem ali. Ainda tem um vãozinho que passa o parafuso para entrar ali. Então tem vários tipos de regulagem. Aí chega aqui, ó, ele sai de lá, passa por trás da chapinha e vem para cá. O cabo aqui tem folga pra caramba, ó. Tem bastante folga. Então não tem que ficar prendendo nada disso. Entendeu? Ficou bem bacana. Aí coloquei um tubo do radiador do Opala para colocar o filtro esportivo. Eu queria alguma coisa com uma curva mais, uma curva bem melhor, né? Bem mais curtinha. Mas ainda eu tô trabalhando nisso. Então por enquanto eu só vim mostrar o resultado que foi feito aqui. Beleza? Vamos lá? Podem ver ela ligada. Aceleração redondinha. Marcha lenta, tudo. Do meu ponto de vista ficou muito bom. Ele puxa legal, anda bacana pra caramba. Eu ainda vou trabalhar um pouco nesse filtro. Eu quero ver se eu consigo uma curva menos para fora, um pouco mais para dentro, para me dar um pouco mais de espaço nas pernas, né? Apesar de, mesmo com essa curva aqui, ainda consigo colocar o pé lá embaixo, frear tudo certinho, porque eu sou pequeno, não sou grandão, e aqui eu consigo colocar as pernas por cima. Para mim ficou ainda bom, entendeu? Para mim tá ótimo, eu ando para cima e para baixo, excelente. Ela responde legal, Eu até mexi na agulha do pistonete, abaixei um pouco mais o nível, né, da agulha. No caso, eu levantei a agulha, né, não abaixei. Eu levantei a agulha para ter um pouquinho mais de acesso a combustível, pelo fato de ser um motorzinho mais forte. Mas a marcha lenta ficou top. Aceleração excelente também. É isso, galera. Ficou, do meu ponto de vista, ficou bem bacana. E fica bonitão, porque ele é grandão, né? Fica mais estiloso. Mas ainda vou trabalhar nessa curva desse filtro aqui. Se eu conseguir alguma coisa para ficar bem legal a curva, eu mando mais alguma coisa. Abraço para todo mundo.